Meu nome é Dilermando, estamos estudando o livro Discípulos hoje, de R.C. Sproul. Neste domingo nós estaremos vendo sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. O texto base, que será lido em sala de aula, entre eles será Isaías 53 e 1 Coríntios 15. Em nossa caminhada como discípulos, nós sempre seremos confrontados com dúvidas e questionamentos. E é necessário que isso aconteça, para que nós possamos ser firmados no caminho do Senhor. Ao contrário do que você possa pensar, a nossa fé ela não se baseia na ciência do mundo, na ciência florense. Do mesmo modo, ela não se baseia em subjetivismo, em mera emoção, em histerismo coletivo, onde através de um processo psicológico conjunto nós somos aliviados dos nossos fardos e nós podemos voltar para as nossas casas, para as nossas vidas comuns. A nossa certeza ela se baseia em fatos que estão registrados na Bíblia, e muitos desses fatos profetizados séculos antes de acontecerem. Como exemplo, Isaías 53, escrito há 700 anos antes de Cristo. Começa lá dizendo: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, fala ali sobre o sacrifício de Jesus. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi traspassado pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. E aí depois lá no versículo 11 diz assim, na versão NVI: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. E pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. É a ressurreição de Jesus, o sacrifício de Jesus. Nossa certeza, o Evangelho, ele é baseado nisso, nas premissas do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. A pergunta que eu faço nessa manhã é se você está nessa caminhada, mesmo com dúvidas, mesmo com dificuldades, e se você está na direção certa. A primeira coisa que nós vamos ver é que a ressurreição de Cristo é um fato único. Mas não é único porque a Bíblia não registra outras ressurreições. Eu separei aqui pelo menos três ressurreições que ocorreram no Velho Testamento. A primeira está em 1 Reis 17, de 17 a 24, que é o filho da viúva de Sarepta, ressuscitado pelo profeta Elias. A segunda ressuscitação está em 2 Reis 4, de 8 a 37, feita por Eliseu. Ele ressuscita o filho da Sunamita. E depois, em 2 Reis 13, em 20 e 21, de novo o profeta Eliseu, mas dessa vez ele estava morto, diz que houve uma guerra e um homem morto cai sobre a sua tumba que estava aberta, e este homem cai sobre os seus ossos e ele ressuscita. Também haveria uma lista no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E o caso, aquele que é mais impactante, a ressurreição de Lázaro, aonde elas falam, mas já faz 3 dias, e dá essa impressão de que o corpo já cheirava mal, quando ele pede para remover a pedra e pede para Lázaro sair. Lázaro sai, vivo. Sem mencionar, depois de Jesus, as ressurreições feitas, por exemplo, pelos apóstolos, como a ressurreição de Dorcas, ou a ressurreição daquele rapaz que estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo e ele cai do celeiro, quebra o seu pescoço e ele vai lá e ressuscita o rapaz. Mas o que difere essas ressurreições da ressurreição de Jesus é que Jesus não voltaria a morrer como os demais. Todos os outros ressuscitaram e morreram. Jesus ressuscitou, foi para a glória, foi assunto ao céu e vive para sempre. A ressurreição ela é parte integral da doutrina da graça, ela é parte integral do nosso evangelho. Sem a ressurreição, não há evangelho. Sem a doutrina se você tirar a doutrina da ressurreição, você não tem evangelho. Né? Agora, imagine, se na Bíblia há poucos relatos de ressurreição,
Imagine como a comunidade gentílica, a comunidade que não era israelita, que não tinha acesso ao Velho Testamento, poderia encarar tal doutrina. Um Salvador que nasce de uma virgem. Não é impossível hoje, era impossível naquela época. Que morre em uma cruz, que era uma morte vergonhosa, e que ressuscita ao terceiro dia. Em Atos 17, 18 e 19, mostra Paulo pregando no Areópago. Ele está em Atenas, ele está falando sobre Jesus e a ressurreição, e ele começa a pregar, e quando ele fala que Jesus ressuscitou, muitos olham para ele e falam assim, ressurreição? Tá, nós ouviremos você mais tarde sobre isso. E Paulo, então, ele consegue, algumas pessoas creem nele, e ali forma-se uma comunidade. Talvez, para pregar a palavra de Deus, seja necessário, muitas vezes, nós fazemos uma adaptação linguística, como a tradução, né? Ou até uma adaptação cultural para a apresentação da mensagem, para que ela possa se tornar inteligível. Né? Eu vou citar para vocês o exemplo do Totem da Paz. O Totem da Paz é a história de um missionário que estava levando a sua mensagem na África, e quando ele conta o evangelho, ele conta que Judas traiu Jesus, Judas se tornou o herói, porque naquela tribo a traição era tido em alta. Então ele teve que pensar, e aí havia ali um ritual de paz, onde o chefe de uma tribo inimiga entregava o seu filho primogênito ao chefe da outra tribo, que também entregava o seu outro filho. E enquanto um cuidava do filho do outro, não haveria guerra. Ele olha aquele acontecimento e ele fala, Jesus é o totem da paz. Deus deu o seu único filho, o seu filho primogênito, para que não haja mais guerra. A diferença é que ele não pegou outro de volta. Bem, aquela tribo então percebeu a importância do evangelho. Veja, não se mudou o conteúdo, apenas se adaptou para uma nova situação. Mas já naquela época, havia uma igreja, a igreja de Corinto, nós vamos ler 1 Coríntios 15, que havia dúvidas, e por causa das filosofias e tudo mais, começou a negar a ressurreição de Jesus. E então Paulo escreve o capítulo 15, e em resumo, ele deixa claro algumas coisas. Ao descrermos da ressurreição de Jesus, nós estamos fazendo 6 afirmações. A primeira afirmação é que a nossa pregação ela é fútil, ela é sem valor. A segunda declaração, ao negar a ressurreição, é que a nossa fé é uma porcaria, é vã, é uma bolinha de sabão, é inconsistente. 3, que nós temos interpretado Deus de maneira errada. 4, que nós ainda estamos em nossos pecados. 5, que todos os nossos entes queridos que morreram crentes pereceram. Nós não os veremos de novo. E 6, se tudo quanto temos é a esperança, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa esperança está baseada em algo que não existe. Não é necessário que nós creamos na ressurreição não é que nós não temos que crer na ressurreição para que a nossa vida tenha sentido. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Então é importante. Nós cremos na ressurreição porque ela ocorreu, porque ela foi testemunhada. Jesus foi visto por 500 pessoas, foi visto pelo seu irmão Tiago, e como por um que nascido por fora de tempo, visto por Paulo. Nós cremos porque está registrado e porque ocorreu. Mas, ainda assim, nem os seus discípulos estavam preparados. Vocês vão ver em Lucas 24, os discípulos a caminho de Emaús, voltando ao terceiro dia, tristes para casa. E Jesus se coloca ao lado deles. E depois de pregar-lhes o evangelho, depois de que eles reconhecem Jesus, e ele some da frente deles, eles falam assim, porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava da sua palavra? Pense nisso. A ressurreição ela é um fato e você não pode negá-la. A ascensão de Jesus
ela é necessária para o triunfo do reino de Deus. O que é a ascensão de Jesus? Nós vemos em Atos, logo nos primeiros capítulos, que Jesus se reúne com os seus discípulos e diante dos seus olhos ele é elevado aos céus. Ele é elevado aos céus. No Atos 2, fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. A ascensão de Jesus ela é necessária para que o Espírito Santo venha. Não são poucas as vezes que eu ouvi de pessoas que elas invejavam os discípulos porque naqueles 3 primeiros anos eles estavam aprendendo com Jesus. Podiam tocar em Jesus, podiam ouvir a voz de Jesus, podiam almoçar com Jesus, podiam jantar com Jesus, podiam abraçar Jesus. Quem não queria lavar os pés de Jesus? E durante algum tempo eu também invejei essas pessoas. Até que eu me dei conta de que Jesus está comigo. Jesus, ele toma café comigo. Jesus, ele almoça comigo. Jesus vai comigo ao supermercado, vai comigo à escola, vai comigo ao trabalho. Jesus está comigo quando eu estou doente, no hospital. E certamente segurará em minhas mãos quando eu estiver em meu leito de morte. Eu não estou falando aqui de uma fantasia fanática. Eu não estou falando aqui de um ataque histérico. Mas eu estou falando aqui do que está registrado lá em João 14, de 16 e 17. A promessa de outro Consolador, um advogado da parte dele, da parte de Jesus e da parte do Pai, que falaria conosco, que estaria conosco. O próprio Jesus prometeu no final dos Evangelhos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso se cumpre através do Espírito Santo em nossas vidas. E isso se cumpriu a partir de Atos 2, onde todo crente é cheio, todo crente verdadeiro, que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, é cheio do Espírito Santo. E é graças a isso que a igreja pôde prosperar, mesmo com perseguição, mesmo com mortes. Quando o Espírito Santo não estava ali, a igreja estava tímida dentro de um quarto. Mas quando o Espírito Santo vem, eles saem e começam a pregar, eles são usados, eles são articulados, eles são dedicados. Mesmo quando vem a perseguição e dissipam eles ali de Jerusalém, eles continuam pregando a sua fé, mesmo que custe as suas vidas, mesmo que sejam apedrejados. Aquele que um dia negou a Jesus 3 vezes seria crucificado de cabeça para baixo. Quando o Espírito Santo atua dentro do coração, o coração enche em chamas e quer seguir e quer servir a Jesus. A ascensão de Jesus estabelece um novo marco e um novo período para a sua igreja, no avanço do reino de Deus sobre as nações. Todo aquele que nele crê pode ouvi-lo por meio de sua palavra e pode conversar com ele por meio da oração. Será isso que nós vamos ver na sala de aula. Que a ressurreição é uma parte integral do Evangelho. Sem ressurreição não há Evangelho. Hoje nós temos a influência, hoje não, já faz algum tempo, da teologia liberal, que tenta cientificar, que tenta buscar o Jesus histórico. Então, tenta recortar aquilo que as suas mentes pequenas não conseguem entender. Então, eles negam a ressurreição. Faz muito tempo, numa igreja anglicana na Inglaterra, um arcebispo pregando diz: será que a ressurreição aconteceu? Eu tenho dúvidas, ele falou. E isso já acontece há algum tempo em várias igrejas, não só na igreja anglicana por lá. Né? E qual tem sido o efeito disso nas igrejas? Tem sido bancos vazios, igrejas vazias e igrejas fechadas. Uma questão simples. As pessoas não são burras. Cristo não ressuscitou? Por que eu vou estar aqui? Por que eu vou adorar um Deus morto? Por quê? Mas nós, os que cremos e confessamos um Cristo ressurreto, que está sentado à direita de Deus Pai, que enviou o seu Espírito em nós, para que pudéssemos continuar em seus passos, vivemos com esperança num futuro onde Ele voltará, onde Ele reinará e onde teremos um corpo ressurreto junto com Ele. Te espero na sala de aula para discutirmos um pouco mais. Deus abençoe.